Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece simples, mas olha, ela tem uma profundidade incrível. É uma fábula que fala sobre talento, sobre dúvida e sobre como, de um jeito bem sutil, a gente pode acabar perdendo nossos dons mais preciosos. Então, vamos lá? Vamos entender isso juntos. Bom, a nossa história começa aqui, sabe? Nesse cenário meio mágico. E a protagonista é essa centopeia, uma criatura que tinha algo realmente especial. O que definia ela não era só o tanto de pernas que ela tinha, mas o que ela era capaz de fazer com elas. E essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Parece meio dramático, né? Mas a gente vai ver como uma pequena sementinha de dúvida pode causar um estrago gigantesco. Guarda essa pergunta aí na mente. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender o tamanho do drama, primeiro a gente precisa ver a beleza e a pureza do talento da nossa personagem. Antes de qualquer problema, existia só a arte, sabe? A arte no seu estado mais puro. Tentem imaginar essa cena. Um movimento perfeitamente sincronizado, uma harmonia que parecia impossível para quem olhava de fora. A dança dela não era uma coisa mecânica, não. Era uma expressão de pura alegria. Algo que simplesmente fluía de dentro dela, sem esforço nenhum. Era uma maravilha que deixava todos os outros animais encantados. Agora, o que é fascinante aqui é o contraste. De um lado, a gente tem a centopeia, que é a pura celebração da beleza. Do outro, a tartaruga, que é o oposto total. O coração dela, pesado de inveja, não conseguia curtir a beleza da dança, só conseguia enxergar um brilho que ofuscava ela. E como ela não podia competir nem criticar abertamente, ela escolheu um caminho muito mais perigoso, o da sutileza. E é aqui que a história tem uma virada. Vamos ver exatamente como a tartaruga planejou o ataque dela. Não foi com força, não. Foi com palavras. Palavras escolhidas a dedo, feitas para paralisar. A estratégia começa com um elogio. Percebe? A tartaruga chega toda mansa, desarmando a centopeia com palavras de admiração. Ela não se mostra como uma inimiga, de jeito nenhum. Ela se faz de fã, criando aquela falsa sensação de segurança, só para poder plantar o veneno dela. E tá aí! Esse é o veneno! A pergunta não quer saber de verdade, ela quer criar confusão. Ela força a centopeia a tentar explicar, a racionalizar uma coisa que sempre foi por instinto. Ela basicamente transforma a arte num problema de matemática, num processo mecânico que precisa ser analisado pedacinho por pedacinho. O resultado? Trágico e imediato. Onde antes existia fluidez, agora só existe paralisia. O instinto, que era o motor da arte dela, foi completamente sufocado pelo excesso de análise. A alegria de dançar foi trocada pelo peso da dúvida. O dom não foi roubado, não. Ele foi simplesmente silenciado. Agora que a gente já conhece a história, vamos desmontar os símbolos dela. O que essa fábula está dizendo pra gente de verdade sobre os nossos próprios talentos e sobre as vozes que tentam nos calar. A centopeia, no fundo, somos nós. Somos nós quando estamos no nosso melhor, fazendo aquilo que a gente ama, aquela habilidade que simplesmente flui sem que a gente precise pensar em cada passo. É a nossa dança, a dança única de cada um. E a tartaruga? A tartaruga pode ser uma pessoa, claro. Pode ser uma crítica que a gente recebe, ou às vezes pode ser aquela vozinha chata dentro da nossa própria cabeça. É qualquer força que, por não conseguir celebrar o nosso brilho, tenta apagar ele com perguntas que só servem para gerar insegurança. Isso aqui mostra qual é o verdadeiro inimigo. A paralisia não vem da falta de talento, de jeito nenhum. Ela vem de pensar demais sobre ele. É quando a gente troca a confiança no instinto pela necessidade de controlar cada detalhe. E aí, a gente perde a magia, perde a simplicidade. Então, o ponto central da história é este. A estratégia mais eficiente para parar alguém não é atacar diretamente o dom da pessoa. É fazer com que ela mesma duvide do seu próprio dom. A dúvida é a arma mais sutil e talvez a mais poderosa que existe contra a criatividade. Ok, a história é um alerta, mas ela também mostra um caminho pra gente. Como é que a gente se protege da pergunta da tartaruga? Como a gente garante que a nossa dança vai continuar? A solução parece estar nesses 3 passos. Primeiro, é aprender a ter um filtro, sabe? Reconhecer a voz da inveja e saber separar uma crítica que ajuda de uma que só quer paralisar. Segundo, é rejeitar o pensamento excessivo. É uma luta ativa contra a tentação de querer explicar tudo que deveria só ser sentido. E por último, o terceiro passo,
confiar no coração, na intuição, em vez de se prender na lógica fria ou no medo de errar. É uma escolha, né? Escolher a confiança no lugar do controle. E olha só, essa passagem bíblica reforça totalmente a mensagem da nossa história. Existe um dom dentro de cada um de nós. E o nosso dever não é ficar analisando ele até a morte, mas sim valorizar e colocar em prática. No final das contas, a instrução é essa aqui: simples, direta e muito poderosa. Apesar das dúvidas, das vozes de fora, do medo, a resposta é só uma: continuar em movimento, continuar se expressando, continuar dançando. E assim a gente termina, com uma reflexão para levar. De um lado tem as vozes que tentam impor um ritmo de análise e de dúvida. Do outro tem a melodia que vem de dentro, a melodia do nosso próprio dom. A escolha final é sempre nossa. Qual ritmo a gente vai decidir seguir?